Então, pessoal, continuando aquele assunto que a gente estava falando sobre aminoácidos, agora a gente vai falar sobre as proteínas. Eu vou deixar essa aula gravada porque a gente está um pouco corrido com o tempo, então essa parte de proteínas e provavelmente de enzimas eu vou deixar gravado para vocês, tá bom? Então a gente falou sobre os aminoácidos e a gente falou que esses aminoácidos são capazes de formar proteínas. E como que eles vão formar? Por meio de uma ligação chamada ligação peptídica. Ela vai se formar sempre entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido. O grupo carboxila, vai doar o OH e o grupo amina vai doar um H. Se vocês perceberem, a junção do OH com H vai formar uma água, tudo bem? Isso aqui é uma reação de condensação. E aí, quando elas se juntam, eles vão formar essa amida no meio. E uma propriedade muito interessante dessa amida é que ela não é capaz de se ionizar como esse grupo carboxila e esse grupo amino. Né? Como vocês lembram, aqui pode formar um COO- e aqui pode formar um NH3. Quando eles viram amina, eles acabam perdendo essa propriedade, né, de se ionizar, tá bom? Então, peptídeos, o que são? Né? É uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então, vocês estão vendo, aqui a gente tem um aminoácido, aqui a gente tem outro aminoácido, aqui a gente tem outro aminoácido, opa, grandinho esse aqui, e assim por diante, tudo bem? Então, cada um desses vai ser um aminoácido e eles estão todos ligados de forma linear, todos por ligações peptídicas, como vocês estão vendo aqui. Essas ligações peptídicas são amidas, ok? E aí, com isso, a gente tem duas extremidades. Um dos aminoácidos, né, vai estar na extremidade aminoterminal. É aquela que termina com uma amina, tudo bem? É aquela amina que não se juntou com nada. E que essa aqui pode se juntar com o próximo, né, grupo carboxila. E aqui a gente tem uma extremidade carboxiterminal, que ela pode se juntar com o grupo amina de um outro aminoácido, tudo bem? Então aqui, carboxiterminal, porque tem um grupo carboxila. Então, o comportamento ácido básico, como eu falei, quando ele se transforma em amida, ele perde a capacidade de se ionizar. Então, essas porções aqui da molécula eram antes capazes de se ionizar. Isso aqui podia virar o COO- e esse aqui o NH3. E agora não pode mais. Então, o que, que sobra, né, para poder dar carga à proteína? As extremidades, né, as extremidades livres, e os grupos laterais. Então, esse grupo aqui contribui com carga. Esse aqui não contribui, é só um metil. Aqui, né, esse CH2 é porque a gente está falando da glicina e a cadeia lateral é só um hidrogênio. Aqui também, na verdade, está um pouco cobrindo a minha cara aqui. Ah, achei. Então aqui a gente tem um grupo amina, beleza? Então a estrutura das proteínas, né? A gente conversou que as proteínas são uma sequência linear. Mas se todas as proteínas fossem simplesmente uma linha de aminoácidos, elas não fariam nada. Né? Elas precisam se dobrar para poder atingir a função. Elas têm um formato certo e esse formato certo é o que vai determinar a função delas. Então a gente vai ter que elas se organizam, né, em padrões próximos, que são chamados de estrutura secundária. Eles já são tridimensionais, isso aqui é só uma linha é unidimensional, mas a estrutura secundária já tem um caráter tridimensional. Só que um caráter próximo, né? São ligações próximas entre aminoácidos próximos. Agora, a estrutura terciária é o dobramento da enzima como um todo. Aqui você não está só pensando em coisas perto uma da outra, vendo uma sequência. Você está vendo, tipo, toda a proteína como um todo. Tudo bem? Então, o primeiro aminoácido com o último aminoácido, eles podem interagir. Bem, então, aí dessa interação, a proteína começa a se dobrar e atingir a sua função adequada, né? E aí a gente tem a estrutura quaternária. Todas as proteínas têm? Não, nem todas as proteínas têm estrutura quaternária. Estrutura quaternária é quando você tem diferentes polipeptídeos. E o que é um polipeptídeo? É um peptídeo, tudo bem? É um peptídeo grande. A estrutura quaternária é quando você junta diferentes peptídeos e esses peptídeos se interagem para formar uma única proteína. Tudo bem? Então, aqui, quando eu falei que peptídeo é sequência de aminoácido, não confunda com proteína sequência de aminoácido. O peptídeo, sim, ele tem que ser uma sequência linear. Agora, a proteína, não. Você pode ter várias sequências que se interagem entre si, ou seja, várias subunidades de peptídeos, ok? E, além do mais, na estrutura quaternária, a gente ainda pode ter associação de coisas que nem proteínas são, tudo bem? Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, no caso da hemoglobina, a gente vai ter associado o grupo M, tá certo? E conformação? Bem, conformação não é a mesma coisa que configuração. Configuração é como as moléculas elas se arranjam. Então aqui a gente está falando, por exemplo, de quais são as ligações que elas fazem entre si. A gente está falando aqui qual é o tipo de isomeria, se é cis ou se é trans, se é uma isomeria L ou D, no caso da ótica. Tudo isso entra como configuração. Tudo bem? São diferentes moléculas. Elas têm diferentes configurações. Agora, conformação é como uma mesma molécula ela pode se torcer no espaço.
que acontece? Né? A ligação peptídica, por mais que ela seja uma ligação simples, e eu tenha falado para vocês que nas ligações simples o carbono consegue se torcer, nesse caso aqui isso não acontece. Porque existe uma ressonância, essa ligação dupla, às vezes ela sai daqui e vem para cá. E aí aqui vira uma ligação dupla, isso faz com que isso forme um plano, isso aqui é rígido, essa ligação não gira, é uma ligação estática. Ela pode ficar ou assim, ou assim. É como se fosse realmente uma isomeria geométrica. Ou ela vai ficar cis ou ela vai ficar trans, tá ok? Mas a gente tem o seguinte, essa ligação entre o carbono alfa e o nitrogênio e entre o carbono do grupo carboxila e o carbono alfa, essas duas ligações aqui, elas são livres para girar como elas quiserem. Então, isso vai trazer conformações diferentes para a enzima. Desculpa, para a proteína, estou com enzima na cabeça. Vai ser a mesma proteína, não é que nem na isomeria, que você tem diferentes moléculas com a mesma forma. Aqui não, aqui é a mesma molécula. O problema é que ela pode se arranjar no espaço de formas diferentes, tá certo? Ela é capaz de girar e mudar de posição. É ainda a mesma molécula, só que ela girou e mudou de posição. E só o fato dela fazer essa mudança de posição já pode mudar a função dela, apesar de ser a mesma molécula, tá bom? Então, a ligação peptídica ela é plana e rígida, né, como eu falei para vocês, e essas ligações aqui, elas podem rotacionar, e a gente chama de Φ e Ψ. Mas não estressem com isso. Tudo bem? E aí, se você pega as possíveis ligações Φ e Pc, né, de dois aminoácidos, você consegue ver, por exemplo, como eles podem se organizar. E aí, nesse diagrama, a gente consegue ver o seguinte, as regiões mais em azul são as regiões mais prováveis deles se agruparem. E essa parte em branco não tem como. É espacialmente, por exemplo, às vezes você tem duas cadeias muito grandes, e dependendo de como elas girem, pode tipo uma esbarrar com a outra, isso não tem como acontecer. Ou duas cadeias positivas, né? Se as duas cadeias forem positivas, elas vão tender a ficar na direção uma oposta da outra. Pera aí que meu braço tá aparecendo, tá vendo? Na direção uma oposta da outra. Se forem uma positiva e uma negativa, elas vão tender a ficar juntas. Então aqui a gente consegue ver quais são as conformações mais prováveis. Aqui a gente tem conformações mais prováveis, aqui também. Aqui já são menos prováveis, tá bom? Aqui também, aqui também, aqui. Aqui menos provável ainda, e essa parte toda aqui em branco não acontece, tá bom? Então as interações fracas, elas vão ser muito importantes para determinar a conformação da proteína. Né? Interações fracas, né? A gente tem as interações não covalentes, elas não, podem até ser fracas, mas como elas são muito numerosas, porque um aminoácido vai conseguir interagir com vários outros aminoácidos que estão ao redor dele, vai conseguir interagir com o meio em que ele está inserido. Então são muitas, né, ligações não covalentes. Essa soma das ligações não covalentes acaba resultando em uma força que é bastante considerável, né, quando se fala na conformação das proteínas. As ligações de hidrogênio, elas não contribuem muito. Bem, mas eu falei para vocês que ligação de hidrogênio é uma das mais fortes que tem. Só que qual o problema? Para formar uma ligação de hidrogênio entre dois aminoácidos, a gente tem que lembrar que no corpo tudo está inserido na água, né? Tudo está inserido em água. Então, para esse aminoácido interagir com esse, ele vai precisar parar de interagir com a água. E aí acaba que isso faz com que não compense muito, não altera muito a questão da entropia para os aminoácidos. As interações iônicas, elas podem estabilizar ou desestabilizar, aquilo que eu falei para vocês. Se você tem duas cargas positivas perto, isso desestabiliza a molécula. Agora, se você tem uma carga negativa e uma carga positiva, isso vai aumentar a estabilidade. O efeito hidrofóbico, como eu falei para vocês, ele é muito importante para o dobramento das enzimas. Se você tem uma enzima aqui gigantesca, ela vai acabar se dobrando de uma forma que toda essa parte aqui hidrofóbica fique do lado de dentro e a parte mais hidrossolúvel fica do lado de fora. E aí com isso você tem essa capa hidrossolúvel e esse núcleo hidrofóbico. Beleza? As interações de Van der Waals elas também contribuem muito, porque as proteínas elas são muito grandes, então tem muita possibilidade aí de interações aleatórias acontecerem. Bem, então falando um pouco sobre os diferentes tipos, né, de estruturas secundárias, são estruturas próximas, a gente tem as hélices alfa, são uma das mais comuns que existem. Elas são, na verdade, hélices, como vocês estão vendo aqui, olha, e essa hélice, ela é destrogira, o que quer dizer? Que ela gira para a direita, tá bom? Ela necessariamente é destrogira. Mas toma cuidado que os aminoácidos ainda são L, tá ok? Ela é estabilizada pela formação de ligações de hidrogênio a cada 4 resíduos mais ou menos. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse interage com esse interage com esse interage com esse interage com esse. As cadeias elas são espaçadas de 3 a 4 resíduos, eles interagem. Então não somente a gente vai ter essas ligações de hidrogênio,
mas também a gente tem que esse grupo aqui pode interagir com esse, pode interagir com esse, e isso, como eu falei, pode estabilizar ou desestabilizar. Se você tem moléculas muito grandes, por exemplo, isso vai acabar desestabilizando um pouco a molécula, mas se também for muito pequena, isso desestabiliza também, tá bom? Os dois casos vão desestabilizar a molécula. Então tem uns aminoácidos que são mais adequados para formar hélices alfas, eles são não tão grandes, não tão pequenos. É importante que de 4 em 4 você tenha um positivo com um negativo de forma alternada, né? Ou você nem tenha algum iônico, mas se você tiver um positivo, o quarto seguinte, se for um positivo, vai desestabilizar a hélice. Então, tem que os aminoácidos eles interagem mais ou menos a cada 4 e eles têm que combinar para dar certo, tá bom? E o volume acaba também sendo levado em consideração. E existe uma forma de você medir essa tendência de formar uma hélice alfa. E a gente vai destacar aqui a glicina, com valor muito alto, e a prolina com outro valor muito alto. Na verdade, esse valor, quanto mais alto ele for, quer dizer que mais ele desestabiliza. Essa unidade aqui, ela diz respeito à desestabilização, e não à estabilização. A glicina desestabiliza porque ela é muito pequena. Então, tipo, ela acaba que ela torce demais a cadeia por ser muito pequena. E a prolina, o problema dela aqui, olha só, ela tem um anel prendendo, né, o carbono alfa no nitrogênio. Normalmente você não tem o nitrogênio ligado a nada, ele fica livre. O fato de ter isso aqui faz com que essa estrutura seja muito rígida, tá bom? Aí, como essa estrutura é muito rígida, não acaba sendo muito bom, tá bom? E a glicina é porque ela é muito pequena. E outra coisa interessante é que as cargas, né, do peptídeo, elas vão se acumulando. Existe essa carga, né? Porque o grupo amino é positivo e o grupo carboxilo é negativo. Então, conforme você vai na hélice, essas cargas vão se acumulando e aqui acaba tornando muito positivo e aqui muito negativo. Então, para compensar, você precisa o quê? De aminoácidos positivos aqui, para tentar estabilizar a estrutura. E aqui você vai precisar de aminoácidos negativos também para conseguir estabilizar melhor a estrutura. Aminoácidos positivos, eles vão ficar muito instáveis. As conformações beta, elas são a conformação mais estendida. Então, esse é o modo que uma proteína consegue estar o mais esticado possível. É um arranjo em zigue-zague, deixa eu mudar minha cara aqui de novo de lugar, ó, tá vendo? É em zigue-zague, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E ele pode ser de dois tipos, elas podem seguir todas paralelas entre si, tá bom? Vocês estão vendo? Paralelas, as cadeias, ou elas podem seguir uma configuração antiparalela. Né? Aqui a gente tem um sentido, né? Esse sentido aqui não necessariamente, mas sei lá, por exemplo, vamos dizer que aqui é NH3 e aqui é COH. Então aqui vai ser COH e aqui vai ser NH3, tá bom? E é isso. Então, em relação à conformação beta, ela é uma conformação muito bem distendida, tá bom? A gente está vendo aqui, ó, também estabilizada por ligações de hidrogênio que vão acontecendo entre as folhas, né, paralelas. E é isso. Então, aí comentando agora um pouco sobre as voltas beta, elas ficam localizadas na periferia, né, da proteína. Por quê? Porque elas são literalmente voltas, tá bom? Elas são curvas de 180 graus. Então, por exemplo, a proteína ela estava indo numa direção, ela precisa mudar de direção. Então, essas voltas elas vão estar localizadas para isso. E aí, quem vai ser bom aqui é justamente aquelas duas que não eram boas para a hélice alfa, a glicina e a prolina. Justamente porque a glicina ela é muito pequena, então ela acaba curvando demais a hélice, né? Então aqui isso é uma coisa boa, porque faz uma volta. E a prolina também. Ela é muito rígida, então ela consegue formar essa configuração mais fechada, como vocês estão vendo aqui, ó, uma configuração mais fechada. Em relação à estrutura terciária das enzimas, eles vão existir mais ou menos dois tipos de configuração, tá bom? A gente vai ter, conformação. A gente vai ter as proteínas fibrosas e a gente tem as proteínas globulares. As proteínas fibrosas, elas formam longos filamentos. Então aqui, por exemplo, é o colágeno, a queratina, elas formam longas fitas de proteína. A estrutura secundária normalmente é de um único tipo, então ou vai ser tipo três hélices alfas que estão torcendo uma nas outras para formar uma fibra, ou por exemplo no caso da seda, né, são várias folhas betas, né, muito bem distendidas, formando um tecido. E elas são em geral insolúveis, porque elas são muito grandes. Então, apesar de elas terem vários aminoácidos polares, são moléculas muito grandes, muito distendidas. Isso faz com que elas não consigam ser bem dissolvidas assim, no meio. Mas elas interagem bem, tá bom? E a função dela normalmente é estrutural. Então, colágeno, como falei, queratina, seda, elas têm função de dar estrutura, né, às células, às estruturas em geral, os componentes celulares em geral. As proteínas globulares, ela já tem um formato mais esférico ou globular. É aquilo que eu falei, é aquela proteína que se dobra todinha. Então ela é bem diferente, ela não forma um filamento, ela realmente é tipo
uma bolota toda dobrada. A gente tem diversos tipos, então fica alternando